Aleluia, Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar aqui com os irmãos. É sempre, eu costumo falar, um peso muito grande. Nós recebemos convites de vez em quando para pregar a palavra. Que ele puder, por favor, se coloque de pé. Já teve alguns que já se colocaram. Então, de vez em quando nós recebemos convites de pregar a palavra do Senhor. E eu sempre costumo falar que é sempre o desafio maior quando tu prega na tua casa, na tua igreja, né? É um peso, uma responsabilidade muito grande, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui de forma tremenda e de forma poderosa. Quero louvar Deus pela vida da liderança dessa juventude, dessa mocidade aí. O negócio está forte, mano. Depois tu me passa a senha aí, o que tu tá fazendo. Que isso, rapaz, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria, estou vendo aqui muitos amigos, Thaís, os amigos ali que estão do lado dela. Muita gente boa aqui da parte de Deus, sem contar meus co-irmãos que já congregam aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 38. Eu não vou demorar, não. É uma palavra bem rápida. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo de número 38, versículo de número 3. Jó, capítulo de número 38, versículo de número 3. Aquele que achou, por favor, diga amém. Que diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde, ou e tu responde-me, amém? Os irmãos podem se assentar. Deus está aqui a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração como o Senhor já tem falado, trabalha na nossa vida e nos dá vitória em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não posso começar a falar do capítulo 38 de Jó, sem, em uma breve introdução, falar a respeito do capítulo 1, porque é o capítulo que inicia-se o livro que nós conhecemos como de Jó, e tem algumas coisas que eu quero trazer da parte do Senhor, para que nós tenhamos, ou talvez consigamos entender, ou tenhamos uma conclusão maior, daquilo que está acontecendo, porque eu aprendo que eu não posso nunca e jamais pegar um texto, isolar esse texto e não tentar trazer também algo do contexto, porque o contexto ele nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Capítulo de Jó, livro de Jó, capítulo de número 1, vem revelando a origem de Jó. No versículo 1 do capítulo 1 começa dizendo: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Percebe-se que no versículo 1, o versículo 1 ele já vem diretamente caracterizando ou detalhando o que na verdade era a pessoa de Jó. E aí, quando nós lemos o versículo 1, 2 em diante, a história ela vai narrando que Jó ele tivera do seu casamento 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E não somente isso, a Bíblia relata que no decorrer do capítulo 1, a Bíblia fala que Jó ele era um homem rico naquela terra onde ele habitava, de forma que no seu gado ele tinha 7.000 ovelhas. Não somente 7.000 ovelhas, mas ele também tinha como 3.000 jumentas, 500 juntas de camelo e 500 juntas de jumenta. E o que me chama a atenção é que nesse contexto em que Jó habita, a Bíblia relata que é um contexto familiar de comunhão. E por que de comunhão? Porque quando nós lemos o capítulo 1 de Jó, nós entendemos que os 7 filhos homens, há momentos e há turnos da vida deles, eles separam momentos, separam tempos, separam turnos para realizar banquetes na casa de cada um que era dos seus irmãos.
A Bíblia relata que eles realizavam banquetes na casa de cada um, chamava, enviava e convidava as suas 3 irmãs, e ali elas comiam e bebiam. E o que me chama a atenção é que a Bíblia, ela continua discorrendo, que quando se acabava o período, ou esse turno de banquete entre a família de Jó, quando se acabava esses dias, a Bíblia relata que Jó, em uma preocupação, e eu quero destacar isso aqui para você, porque o versículo 1 do capítulo 1 vem destacando alguns pontos positivos do caráter de Jó, que nós acabamos de citar, que Jó ele era homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que quando eu continuo lendo o capítulo 1 de Jó, eu aprendo que Jó não tinha somente esses pontos positivos. Jó também tinha algo positivo que a Bíblia não expressa diretamente no versículo 1, mas quando nós lemos a história de Jó, nós entendemos que ele também era alguém, ele também era um homem que tinha um zelo e uma preocupação pela sua família. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando se acabava o turno de se realizar os banquetes, a Bíblia fala que Jó se levantava pela madrugada, oferecia sacrifícios de holocausto, porque na mente dele ele dizia, talvez, porventura, os meus filhos pecaram diante de Deus e blasfemaram diante da face do Senhor. É por isso que quando se acabava os períodos de banquete, ainda que eles estivessem dormindo, Jó se despertava pela madrugada e pela madrugada oferecia sacrifícios pelos seus filhos, e a Bíblia é bem clara quando ela fala que e ele oferecia sacrifícios conforme o número de cada um dos seus filhos. Então, já que Jó tem 10 filhos, ele se levantava pela madrugada e oferecia um sacrifício de holocausto para cada filho dele, porque ele estava preocupado que se os filhos dele ou alguém pecou e blasfemou em nenhum momento de lazer e de banquete, através do sacrifício dele, Deus de alguma forma não cobraria de forma severa a vida de seus filhos. E nessa passagem tem algumas coisas que me chamam a atenção, porque quando Jó ele oferece sacrifício de holocausto pela vida dos teus filhos, Deus ele traz à luz do meu coração uma revelação. E qual era a revelação que Deus ele concede e ministra no meu coração? A revelação é que, a partir do momento que Jó ele oferece um sacrifício de holocausto, e eu preciso que você entenda isso, porque naquela época existiam-se vários tipos de sacrifício, sendo que dentro desses tipos de sacrifício existia-se em cada sacrifício um objetivo maior, para que cada um fosse oferecido com um objetivo, e esse objetivo fosse recebido da parte de Deus. Dentro desses vários tipos de sacrifícios que se ofereciam naquela época, dentro deles existe o sacrifício que é de holocausto. E eu preciso que você entenda isso, que o sacrifício de holocausto, ele é oferecido especificamente pelo pecado. Quando alguém pecava, não se oferecia sacrifício de manjares. Quando alguém pecava, não se oferecia outro tipo de sacrifício a não ser o de holocausto. O sacrifício de holocausto era especificamente um sacrifício que era oferecido para que quando se houvesse pecado, através daquele sacrifício, o pecado fosse perdoado. Quando Jó oferece sacrifício de holocausto, o que Deus ele traz no meu entendimento é que Jó ele é um homem profundamente conhecedor das Escrituras e conhecedor do que é o pecado. Porque se ele está oferecendo sacrifício especificamente pelo pecado, é porque ele sabe o que é o pecado. Se ele está lutando especificamente contra o pecado na família, no seio da casa e da família dele, é porque ele tem um entendimento que talvez o pecado consome, o pecado estraga,
O pecado derruba, o pecado destrói, o pecado consome, o pecado acaba, o pecado separa. É por isso que Jó, ele tem um cuidado de oferecer sacrifício especificamente de holocausto, que é contra o pecado. Percebeu isso aqui? Que quando Jó, ele está oferecendo sacrifício contra o pecado, sacrifício de holocausto, ele está oferecendo um sacrifício, está lutando exatamente, especificamente, a não ser outra coisa que é o pecado. E isso me chama a atenção, porque se ele está oferecendo sacrifício de holocausto, que é para que haja perdão de pecado, é porque ele discerniu no interior da casa dele que existia um problema. E quando ele discerne que existe um problema no interior da casa dele, ele se levanta pela madrugada para combater especificamente o problema que ele identificou no seio da casa dele. Qual é o problema? O possível pecado que talvez os filhos dele praticaram, e ele sabe que se praticaram, se houve pecado, talvez esse pecado pode dar legalidade para que a família dele acabe, para que a família dele se separe, para que a família dele se destrua. Então ele está dizendo: eu não posso deixar o pecado entrar na minha casa e ficar parado. Eu não posso deixar o pecado entrar no seio, no meio da minha família e ficar de mão atada. Ele identifica o problema, e a partir do momento que ele identifica o problema, ele se levanta de madrugada, oferece o sacrifício. Em outras palavras, ele está lutando especificamente contra aquilo que está tentando se levantar para derrubar a família dele. Ele está se levantando pela madrugada para lutar especificamente contra aquilo que ele está vendo como perigo para casa dele. Ele está se levantando pela madrugada para pelejar especificamente contra aquilo que ele vê que pode ser, oh glória a Deus, algo que pode trazer dano para a casa dele. Ele identifica o pecado, ele identifica o problema e se levanta pela madrugada para lutar contra esse problema. E o que me chama a atenção é que ele identifica o problema e se move. Ele identifica o problema e se movimenta. Ele identifica o problema, regaça a manga e vai à luta. Ele identifica o problema que está se levantando contra a casa dele e vai à luta especificamente contra o problema. O que me chama a atenção não é ele se levantar pela madrugada e oferecer sacrifício de holocausto, que é para que haja perdão para os filhos dele. O que me chama a atenção é que, como alguém que consegue identificar o problema que existe no seio da tua casa, no seio da tua família, Maius Promina, ele tem a facilidade que, mesmo identificando o problema, está parado, está prostrado, está descansando, e enquanto ele está descansando, o problema está crescendo. Enquanto ele está deitado, o problema está crescendo. Ele já identificou o problema, mas ele não é alguém que se levanta contra esse problema. E o fato de não se levantar, isso me traz uma preocupação, porque quem não se levanta para lutar contra o problema que está se levantando contra a tua casa, certamente esse problema vai crescer e vai gerar para a tua casa, para a tua família, para o teu parente, coisas e danos maiores para a tua casa. Deus me trouxe aqui porque o que me chama a atenção é que Jó está investindo na família dele. O que me chama a atenção é que é um pai pelejando pela vida dos seus filhos. E qual é a arma que Jó usa para pelejar contra aquilo que se levanta contra os teus filhos? Jó não é aquele que dá PlayStation 2. Jó não é aquele que dá tênis da hora. Jó não é aquele que dá tudo que quer. Jó não é aquele que dá tudo que quer. É, pai, eu quero isso, então toma. Pai, eu quero isso. Não. Jó não é aquele que compra iPhone da última geração e fala: toma, meu filhinho, toma para você esse iPhone, deleita e aproveita desse presente. Jó, oh glória a Deus, enquanto tem alguém estragando filhos, porque se o problema já foi identificado, meu Deus, eu já vou liberar isso aqui, porque a partir do momento que o problema foi identificado,
essa identificação é o pontapé inicial para você se levantar e pelejar contra aquilo que é teu. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo: tem alguém se levantando contra a minha casa. Pecado se entrar, fazer ninho. Oh, glória a Deus. Meu maios, toma raia. Em outras palavras, quando Jó se levanta pela madrugada, João, e oferece sacrifício de holocausto, ele está dizendo: tem alguém oferecendo crack, maconha, cocaína para o meu filho. Só que eu não posso identificar isso e ficar parado. Tem um problema se levantando contra a minha casa, mas eu não posso ser covarde. Covarde é aquele que vê o problema se crescendo, se estabelecendo, criando raízes, criando estrutura, e está dando PlayStation 2, está dando iPhone da hora. Enquanto é isso, o problema está crescendo. Só que Jó identifica o problema, ele diz: se tem, oh glória a Deus, através do meu sacrifício pela madrugada, toda a raiz vai ser arrancada, todo problema vai ser tirado. E como que vai ser tirado? Não é dando presente, não é passando a mão, porque às vezes dar presente e passar a mão estraga o problema da família. Como que ele está levantando e pelejando contra o problema que ele se identificou? Levantando pela madrugada. Levantar de madrugada fala, oh glória a Deus, de renúncia. Eu estou cansado, eu passei o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro tendo que ouvir problema, tendo que ouvir chefe, tendo que andar andar nas ruas com um trânsito terrível, mas ainda eu tenho disposição para arregaçar as mangas e lutar pelaquilo que é meu. Quando Jó se levanta pela madrugada, ele está dizendo: eu quero ver problema se criar, eu quero ver problema se estabelecer, eu quero ver, oh glória, problema criar raízes na vida de um pai e de uma mãe que ora, que jejua, que oferece, oh glória. E eu já tenho uma resposta da parte de Deus para a tua vida. Enquanto você oferece, Deus corta. Eita, teve alguém que já pegou, eu vou repetir. Enquanto você oferece, Deus corta. Enquanto você oferece, Deus tira. Enquanto você oferece, Deus livra. Enquanto você oferece, Deus faz. Enquanto você oferece, Deus liberta. Enquanto você oferece, Deus trabalha. Enquanto você liberta e oferece, Deus entra. Enquanto você oferece, Deus faz. Enquanto você oferece, Deus realiza. Enquanto você oferece, Deus entra. Enquanto você oferece, Deus vai lá. Enquanto você oferece, opa, teve alguém que já pegou, porque eu vejo um altar nesse lugar. E etemasa prominai. Teve alguém que saiu de casa debaixo de problema, mas não ficou parado no sofá, não ficou prostrado na cama, veio para o altar, veio para a casa de Deus. E eu já vou liberar isso aqui. Ainda bem que tu veio, ainda bem que tu veio. Oh. Porque enquanto você oferece, Deus corta lá. Em popromasai. Toca mais de remai. Te que proma. Enquanto você oferece aqui, Deus envia um anjo lá. Em marai. Enquanto você oferece, vai, oferece, 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 oferece. Quem trouxe botemai, quem trouxe ovelha da parte de promai, já pega a tua ovelha, coloca no altar. Eita, 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 eita. Eu vou falar, tem um fogo que desceu aqui, e esse fogo que desceu aqui representa a resposta, porque quando o sacrifício ia para o altar e o fogo chegava, era sinal que Deus estava recebendo. E quando Deus recebe, não importa a situação que se está, sua casa, tua família, teu parente. Eita, não asalo de promina. Eita, e Deus está mandando eu falar isso aqui. O que é vício de bebida para aquele que é Espírito Santo de Deus? Eita, Jó é um homem ousado.
coragem para bater no peito e dizer: não tem como se criar aonde tem sacrifício. Telo manto como unância. Eita! Porque hoje é noite de peleja. Hoje tem Jó que regaçou a manga e está dizendo: eu estou cansado. Mas larga o que? Larga. Vai largar o que é teu. Vai! Camaruti talo marraia. Como um preza. Se levantava pelas madrugadas. E enquanto os filhos estavam dormindo, percebeu que aquele que pecou está dormindo. E aquele que não pecou está de pé. Talumaz Arábia. Aquele que errou está dormindo. Mas aquele que não errou está de pé. Oh, glória a Deus. Porque não é todo mundo que tem a visão que Jó tem. Oh, glória a Deus. Jó é aquele que tem compaixão do próximo. Ele está dizendo: se pecou e se tiver blasfemado, pode ocorrer um problema muito grande. Não foi eu que pequei. Eu poderia estar dormindo, não está nem aí. Mas Jó é alguém que se preocupa pelo bem-estar do próximo. Jó é alguém que se preocupa pelo bem-estar da tua casa. Oh, glória a Deus. E preste atenção aqui. A Bíblia fala que ele se levantava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque se blasfemou, se pecou, através do sacrifício que ele está oferecendo, Deus irá perdoar toda a tua casa, Deus irá perdoar toda a tua família. E se tiver perdão da parte de Deus, não tem cobrança. E se não tem cobrança, e se estabelece no seio da casa, se estabelece no seio da família, um ambiente de comunhão. Pegou isso aqui? Não tem outra coisa melhor para oferecer um ambiente de comunhão para a tua casa, a não ser orando, a não ser jejuando, a não ser dizendo, a não ser pregando. A melhor coisa que tem para a vida de um pai é estabelecer comunhão dentro da casa, através do sacrifício oferecido diante de Deus. Oh, glória a Deus. E o que me chama a atenção, e eu preciso andar porque o tempo é curto, a Bíblia relata que Jó está oferecendo sacrifício para os seus filhos. A Bíblia fala que nos dias que iam se apresentar os filhos de Deus, eis que se apresentou no meio dos filhos de Deus a Satanás. A Bíblia fala que Deus, ele olha para Satanás e pergunta: de onde vens? Satanás olha para Deus e diz: de rodear a terra e de passear por ela. Aí o que me chama a atenção, e isso é lindo, a Bíblia fala que Deus, ele vira para Satanás e diz: observaste o meu servo Jó? Aí Deus fala assim: como na terra não tem ninguém semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora pega isso aqui, porque eu acho isso lindo. A Bíblia fala que Satanás olha para Deus e diz: porventura serve Jó debalde? Claro, o Senhor tem abençoado as obras das suas mãos. O gado dele está crescendo na terra. Tira, porém, as suas mãos, tem cercado eles de bens. Tira, porém, as suas mãos e verás que ele não blasfemará de ti diante da tua face. Pegou isso aqui? O que me chama a atenção é que Deus, ele vira para Satanás e diz: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás olha para Deus e diz: mas também cercastes o teu servo de bens? Então peraí, Jó é isso tudo. Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente a Deus, Jó é aquele que se desvia do mal, mesmo estando cercado de bens. E isso é lindo, por quê? Porque tem alguém que acha uma dificuldade em servir a Deus no meio da prova. Tem alguém que acha uma dificuldade
dificuldade em servir a Deus no momento de escassez. Está difícil, não tenho prata, não tenho ouro, está estreito, não estou trabalhando. Como eu vou servir a Deus? Tem alguém que dentro da escassez acha uma dificuldade em continuar servindo a Deus. Só que o que me chama a atenção é que o nível de dificuldade que existe para alguém que está na escassez servir a Deus, o mesmo nível de dificuldade existe para alguém que está cercado de bens. Já pegou isso aqui? Eu já vi pessoas que, por não ter nada, parou de servir a Deus. Mas eu também já vi pessoas que, por ter tudo, se esfriou na fé e também se afastou de Deus. Porque é muito fácil você servir a Deus, talvez no momento de escassez. O que é difícil é você servir a Deus no momento de bonança. Tem alguém que quando tá difícil, está nas BD. Tem alguém que quando está difícil, está na casa do Senhor. Tem alguém que quando está difícil, está de joelho dobrado. Tem alguém quando está difícil, está buscando a presença. Mas é só esse alguém ser abençoado que some da EBD, some da casa de Deus, some da mocidade, some da juventude, some que é tudo que é trabalho da igreja. Por quê? Porque tem alguém que tem a dificuldade de servir a Deus quando tudo está indo bem. Só que o que me chama a atenção é que o próprio Satanás fala que Jó está cercado de bens, mas mesmo ele estando cercado de bens, ele ainda é. Oh, glória a Deus, eu vou repetir isso aqui. Mesmo Jó estando cercado de bens, ele ainda é o quê? É reto, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo Jó sendo abençoado, ele olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, tem bênção da parte de Deus, mas as bênçãos da parte de Deus não altera a essência que ele é. Oh, glória a Deus, vou repetir isso aqui. As bênçãos ao redor de Jó não muda quem Jó é. Jó está cheio de bênçãos, mas ainda é. E eu quero pregar para uma juventude aqui que está no início da sua caminhada, está no início da tua trajetória, e eu quero liberar isso aqui para a tua vida. Busque a Deus, prospere, toma zabra, remaide, exuminai, estude, se enriqueça, prospere na face da terra, porque isso é bíblico. Aquele que quiser me ouvir, comereis do melhor da terra. Aquele que ouve a voz de Deus tem do melhor da terra, toma posse desse melhor da terra. Mas quando esse melhor da terra chegar na tua mão, nunca deixe que isso mude aquilo que você é. Oh, glória a Deus. Mesmo com o melhor da terra na tua mão, continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Oh, glória. Eu estou pregando para uma juventude aqui que vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar servindo. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar adorando. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar praticando. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar orando. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar dando lugar. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai continuar marchando no poder de Deus. Vai crescer, mas mesmo crescendo, vai ter cheio do poder e da presença de Deus. Eu estou pregando para uma juventude aqui que não é vaidosa, que se ensoberbeceu só porque alcançou alguma coisa. Não, eu quero pregar que você vai alcançar, mas vai continuar sendo quem você é. Vai continuar sendo. Jó tem, mas o fato de Jó ter não impede de ele ser. E isso é lindo. Porque tem alguém que quando conquista alguma coisa muda. Enquanto não tem nada é um. Depois que as coisas vão andando é outro. Só que pega esse aprendizado de Jó para a tua vida. Tendo ou não tendo, seja. Seja.
seja. E o que me chama a atenção nessa passagem é que quando, Jefferson, alguém pergunta assim: você conhece a história de Jó? Sabe o que aconteceu com Jó? Se eu perguntar isso aqui para alguém, alguém vai se levantar e vai dizer: eu sei o que aconteceu com Jó. Ele era homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem que tinha uma preocupação com a sua casa, com a sua família. Era um homem que era cercado de bens. Só que certa feita, Satanás se apresenta diante de Deus. E Deus, ele permite Satanás tocar em Jó. Porque Satanás acusou a Jó, falando que se tocasse, Jó blasfemaria diante da face de Deus. Se alguém aqui, lá fora, e chegar para qualquer um aqui e perguntar: me conta a história de Jó, você vai narrar a história de Jó. Mesmo que de uma forma resumida, você vai conseguir narrar o que é que exatamente aconteceu com Jó. E porque todos nós sabemos qual é a história e qual é o fato e a situação que ocorreu com Jó. Nós sabemos porque está escrito. É só você pegar a Bíblia, abrir no livro de Jó e começar a ler. Você vai lendo e através da leitura você adquirirá um conhecimento da história e de tudo que aconteceu com Jó. Como você sabe o que aconteceu com Jó? Você sabe o que aconteceu com Jó porque você leu e lá estava escrito que aconteceu isso, isso e aquilo. Amém? Só que o que me chama a atenção é que isso tudo está acontecendo com Jó, só que ele não sabe o porquê. Vou repetir isso aqui. Isso tudo está acontecendo com Jó e ele não sabe o porquê. Porque é muito fácil, Jefferson, eu passar por alguma coisa entendendo por que eu estou passando. É muito fácil, Luiz, eu passar por alguma coisa e saber que eu estou passando por isso e por isso e por aquilo, porque lá na frente Deus quer mostrar isso, isso e aquilo, Deus quer fazer dessa e dessa forma e dessa maneira. O fato de eu entender o porquê eu estou passando o processo gera em mim um certo tipo de combustível para dizer: eu estou passando, mas eu estou passando por causa disso, disso e daquilo, e lá no final Deus me exaltará. Só que o que me chama a atenção é que isso tudo está acontecendo com Jó e ele não sabe nem a metade do porquê. Isso tudo está sendo feito na vida de Jó e ele não sabe nem um pouquinho o porquê. E aí o que acontece com Jó? Acontece também conosco. Porque tem alguém que entrou aqui debaixo de uma luta terrível e perguntando, e na batalha do porquê. Por que foi? Por que não aconteceu? Por que não abriu? Por que a porta fechou? Por que não aconteceu? Por que não foi para frente? Por quê? Por quê? Talvez entrou alguém aqui passando por algum tipo de dificuldade e não entende nem um pouquinho o porquê está passando. E o fato de isso acontecer com Jó é que ele não entende. Pegou isso aqui? Jó é homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que cuidava da sua família e está passando por isso tudo. Qual é a mente de Jó? Se eu estivesse em pecado, se eu estivesse no erro, se eu estivesse na falha, é normal a cobrança vir decorrente ao meu pecado.
decorrente à minha falta de posicionamento. Só que Jó não pecou, Jó não falhou, Jó não praticou nada, e mesmo assim está acontecendo tudo. Jó não fez nada, e mesmo assim está passando por tudo. E eu tenho isso como aprendizagem porque nós precisamos entender que uma vida íntegra diante de Deus não é isenção de passar por certos tipos de processo. Talvez entrou aqui alguém com a alma gritando, dizendo: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu pratico, eu faço. Só que vida com Deus não está associada à isenção de problemas. E é isso que Jó não consegue entender. Livro de Jó, capítulo 29, verso 1. E prosseguiu Jó na sua parábola, dizendo: quem dera fosse eu como nos meses passados, como no tempo que Deus guardava a minha casa. Peraí. Quem dera fosse eu como nos meses passados, como nos dias que Deus guardava a minha casa. O que Jó está dizendo? O que Jó está fazendo aqui é perigoso. E por que é perigoso? Porque Jó está associando um período de bênção na vida dele a um período que Deus cuidava. Então, peraí, enquanto Deus cuida tem bênção, enquanto Deus cuida tem provisão, enquanto Deus cuida tem mesa farta. Agora só porque o negócio estreitou, Deus não cuida mais? Como nos dias que Deus guardava a minha casa, então Deus só guarda quando tinha bênção. Então cuidado de Deus só é manifesto na vida do homem quando está tudo farto. E isso é um problema que nós devemos se cuidar. Nós nunca podemos associar a fase que nós estamos vivendo ao cuidado de Deus. Porque o cuidado de Deus vai além daquilo que pedimos e pensamos. E eu já vou liberar isso aqui para você. Talvez você entrou aqui debaixo de tempestade, mas o fato de você estar debaixo de tempestade não quer dizer que Deus se foi, que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Mesmo na dificuldade, tem providência e cuidado de Deus. Cuidado de Deus não é só manifesto quando está tudo bom. Cuidado de Deus também é manifesto nos momentos de dificuldade. A Bíblia que fala isso. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, existia dois caminhos. Um caminho era pela terra dos filisteus, e o outro caminho era pelo deserto. Deus olha para a vida do povo e diz: eu não vou levar pela terra dos filisteus, porque se eu levar pela terra dos filisteus, por mais que seja um caminho mais curto, eles podem se perder. Eu não vou levar pela terra dos filisteus, porque é um caminho mais curto, mas eles podem se esfriar. Eita, desceu aqui, e eu vou falar
Qual é o cuidado de Deus com o teu povo? O povo está saindo do Egito. E como o povo está saindo do Egito? Rejubilando, dançando, atravessando o Mar Vermelho, do outro lado cantando hino, fazendo festa, tocando tamborim, dizendo que o Senhor é Deus. Deus está olhando para a vida, para o coração do povo e está dizendo: eu não quero perder isso. Deus está olhando para o ânimo, para o entusiasmo do povo e está dizendo: eu não posso fazer o povo perder isso. Qual é a intenção de Deus? É que aquele entusiasmo permaneça na vida do povo, que o povo continue pulando, que o povo continue bradando, que o povo continue glorificando, que o povo continue adorando. Aí, Deus quer conservar o povo aceso. Um povo que adora, um povo que serve. Tem dois caminhos, filisteus. Só que pelos filisteus, esse impacto que está gerado no coração deles pode se perder. Aí, para Deus não perder, e para o povo não perder aquela essência de adoração, aquele impacto do milagre, Deus fala assim: vou levar pelo deserto. Vou levar pelo deserto, porque na terra dos filisteus vai ter alguém tocando aquela música que eles gostam. Não vou levar pela terra dos filisteus, porque lá nos filisteus aquele ritmozinho que eles gostam, que eles lembram do Egito, lá vai ter. Então não vou levar por ali não. Não vou levar pelos filisteus, porque lá nos filisteus a mesma conversa que tinha no Egito vai ter lá no meio. Vai ter um ou outro que vai: opa, é mesmo? Tu conhece? Eu conheço, eu gosto, tu gosta? Eu gosto, então vamos. Eu não vou levar pela terra dos filisteus, porque na terra dos filisteus vai ter aquele negocinho que eles gostam, aquele negocinho que eles só tinham lá no Egito. Se eles passarem e ver, porque pega isso aqui, o pecado do homem está pela vista. Eles podem passar e ver uma rodinha de samba. Não vou perder eles não. E o que eu vou fazer? Vou levar pelo deserto. Porque o deserto, o diálogo vai ser comigo. A providência vai ser minha. No deserto, pode doer, mas vai doer adorando. Meu Deus. Pode doer, mas vai doer de joelho dobrado. Oh, glória a Deus. E eu entendo o pensamento e a mente de Deus. Entenda isso. Para Deus é melhor te ver no deserto com Ele adorando, com Ele no deserto marchando, com Ele no deserto pulando, do que na terra dos fiéis. Talvez alguém está olhando e está dizendo: olha lá, levou pelo deserto, já era. Só que esse alguém é aquele que não tem a mente de Deus. Porque quem tem a mente de Deus está vendo que além do deserto tem alguma coisa que desce todo dia. Telos, morremantria, tegutitalus eman promésia. Tem alguma coisa que alimenta eles todo dia. Eu nunca vi o que é, não sei o sabor, mas eles não passam fome. Todo dia desce e... Pegou isso aqui? Que o deserto está representando o cuidado de Deus. Que o deserto está representando o zelo. Porque eu vou falar isso aqui, não tem como se ver cuidado se não há escassez. E isso é lindo, porque
o nível do teu deserto, o nível da tua escassez, vai revelar o nível do cuidado de Deus na tua vida. Quanto mais escasso tiver, mais milagre tem da parte de Tema do Revaia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Enquanto você está nessa dificuldade, Deus ele é fará, revelará, visitará a tua vida como nunca visitou. Eu encerro aqui porque a hora já foi. Por favor, se coloque de pé. Opa, tô sentindo uma brisa aqui. Tem alguém que entrou aqui, Mateus? Tamanarábia. Tem alguém que entrou aqui dizendo: eu vou parar por causa da luta, eu vou parar por causa da escassez, eu vou parar por causa do deserto. Isso era o que Satanás estava tentando botar na tua mente. Só que hoje você entendeu a mente de Deus e vai sair daqui dizendo: quanto mais poder, quanto mais deserto, quanto mais luta, eu entendi que mais cuidado, mais cuidado, mais cuidado, mais cuidado se revela. Epa, Paulo entende isso. Ele fala: pelo que preferirei estar na luta, na prova, na dificuldade, no deserto, porque eu percebi que quanto mais luta tem, mais poder de Deus é aperfeiçoado. Antes eu queria parar por causa da prova, agora eu dou glória a Deus, porque quanto mais prova, quanto mais luta, mais poder de Deus. Teca propetete revai. Copratacado remaides, promina. Zomana promene resegue, smobria. Britscofola with brohemanaragaia. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tem cuidado de Deus. Tem cuidado de Deus na escassez. Tem cuidado de Deus na dificuldade. Dai! Eu encerro aqui. Jó capítulo 38, versículo 3. Cingindo-vos, pelo que cinge agora os teus lombos como homem. Isso é lindo. Vou repetir. Cinge agora os teus lombos como homem. A palavra cingir no hebraico, a palavra que aparece aqui para cingir no hebraico, é a palavra exarnar. E o que significa exarnar? Exarnar no hebraico significa trocar de armadura. Exarnar. Deus está olhando para Jó e está dizendo: exarnar. Porque do capítulo 1 até o capítulo 37, Jó está passando por tudo e Deus está calado. Jó está passando por tudo e Deus está em silêncio. E quando é que Deus ele vai abrir a boca para falar com Jó? No capítulo 38. Só que quando Deus começa a falar para Jó, ele diz assim: cinge, exarnar, troca a sua armadura. Troca a sua armadura. Por quê? Porque no momento de dificuldade, se criou em Jó o fato de ele não entender o processo, uma armadura. Não vou, não faço, não entendo, não quero, não saio. Meu Deus.
ao capítulo 37, Jó vai criando no interior dele uma armadura, um certo tipo de resistência, porque ele não está entendendo o processo. Só que quando Deus ele quer falar com Jó, a primeira coisa que Deus olha, Deus fala: rapaz, eu quero falar contigo, mas antes de eu falar contigo, tira a tua armadura. Deus quer falar contigo, só que com essa armadura não vai entender nada, não vai compreender nada. Deus quer conversar contigo, mas para que isso aconteça, primeiro, exarnar, tirar, troca. O problema é quando nós deixamos as dificuldades criar em nós um certo tipo de resistência e armadura. Quer ver? Talvez, Mateus, entrou alguém aqui que passou por um certo tipo de relacionamento que não deu certo. Aí ele pegou esse momento de dificuldade na vida dele e agarrou, criou uma resistência para não se relacionar com outros. Por que ele não está se relacionando ou não está aberto a outro relacionamento? Porque ele já teve um que se frustrou. Aí isso criou nele uma resistência, uma armadura. E quando se fala de um relacionamento de casar, não, nem fala isso aí comigo. Nem fala disso aí para mim. Por quê? Porque daquele fato histórico negativo, se criou uma armadura tão grande nele ou nela, que impede de ele viver o presente e desfrutar do futuro. É por isso que eu gosto de Jeremias, porque Jeremias é alguém que sabe filtrar. Ele diz assim: quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Sendo que, escuta isso aqui, quem está falando isso é Jeremias. Foi açoitado, foi perseguido, foi caluniado, se levantaram, fizeram de tudo. Mas quando ele senta no sofá, ele diz assim: fizeram isso tudo para mim, só que eu não quero lembrar de nada disso, porque isso não me traz esperança. Meu Deus, eu vou liberar isso aqui. Hoje é dia de você jogar fora essa armadura do passado. Oh, glória a Deus. Eita, por isso que eu gosto de Paulo. Eita, e eu vou liberar isso aqui para você. Até quando carregarás essa armadura do passado que te impede de viver o presente e desfrutar do futuro? Deus está falando: tira, 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 tira. Lembra daquilo que te traz esperança. Lembra que Deus falou. Lembra que Deus prometeu. Lembra que Deus é Deus para fazer. Lembra. Eita! É por isso que eu gosto de Paulo, porque Paulo fala assim: quanto a mim, não me julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me. Ele está dizendo: não tem para que eu ficar carregando na minha memória, não tem para que eu ficar trazendo passado, coisa negativa do passado para o meu presente. Não tema naraia. Eita, Deus está trabalhando na vida de jovem aqui. Temanara súbia. O passado vai parar de te assombrar, o passado vai parar de te acusar. Hoje Deus está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Troca a sua armadura. E eu encerro aqui, eu acabo. Deus está trocando armaduras hoje aqui. E o que me chama a atenção é que exarnar é uma junção de duas palavras. Exar, troca a armadura. E na, que significa por favor. Deus está olhando para Jó e está dizendo: troca essa armadura por favor, cara. Com essa armadura tu só vai se frustrar.
Com essa armadura tu vai viver uma vida de mágoa. Com essa armadura tu vai viver uma vida de depressão. Com essa armadura tu vai viver uma vida de derrota. Mas por favor me ouve, porque a melhor coisa de quebrar alguém que é ignorante é com educação. Deus está se apresentando para Jó e está dizendo: por favor, rapaz, me ouve. Por favor, rapaz, troca. Deus tem um pedido para a tua vida hoje. Troca, 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 troca. Feche seus olhos, eu vou orar. Tem armaduras humanas aqui sendo quebradas. Tem. Mas eu não falo com ele nem com ela desde quando 1900 e alguma coisa que ele fez isso e isso comigo. Hoje a armadura vai ser quebrada. A gente parou de ter contato desde aquela época que aconteceu isso, isso e aquilo. Hoje tem armadura sendo quebrada. Tem alianças sendo refeitas. Tem aliança. Do capítulo 38 ao 42, cada palavra que sai da boca de Deus é um martelo para a armadura de Jó. Isso é lindo. Deus está falando: eu quero falar contigo, mas para eu falar contigo, tira essa armadura. Não, mas é que no passado era feito assim. Rapaz, passado é passado, vem pro presente. Não, é que naquela época eu fiz assim. Deus, naquela época não estava comigo, não tinha nada comigo. Agora a época é outra. Não, é que lá atrás aconteceu e Deus está falando: deixa o passado para trás. E viva o presente de Deus para a tua vida. Porque o presente de Deus para a tua vida te projetará para um grande futuro. Jó capítulo 38 ele diz: aonde tu estavas enquanto eu fundava a terra? Ó, Deus quebrando. Rapaz, aonde tu estava quando eu fundava a terra? Conta-me se tu tem inteligência. Quem pôs sobre a terra a medida? Quem é que foi? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que a terra está alicerçada? Ou quem lhe pôs a sua pedra de esquina? É Deus falando: rapaz, tu não sabe de nada. Tira essa armadura e vem para a minha presença. Sabe tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Sabe o período? O tempo? A hora? A estação? O ano? Sabe? Não sei. Então larga essa armadura e ouve a minha voz. O que me chama a atenção aqui no Jó, capítulo 42, Jó é outro. 42, versículo 2. Bem sei que tu tudo podes. Ó, a diferença de alguém que teve a armadura quebrada por Deus. Bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. 38, armadura feita. 42, armadura quebrada e quebrantado diante de Deus, dizendo: meu Deus do céu,